Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que Deus dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Por que Deus não dá semente para quem tem fome? Porque se Deus der semente para o faminto, Ele vai confundir a semente com o alimento. E semente você não come. A semente você planta. O pão você não planta. O pão você come. Na verdade, os pães de amanhã é o resultado da semente de hoje. Por isso que quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. E Jesus diz nos seus ensinamentos: ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Ninguém começa no muito. A prova é Gideão, que começou com 32 mil e terminou com 300. Jesus começou com 5 pães e terminou com 12 cestos. Então é melhor começar com pouco e terminar com muito do que começar com muito e terminar sem nada. Essa graça da semente, de ser plantada, que a semente você não precisa trabalhar nela, ela já está pronta. Agora o solo precisa ser trabalhado. Porque se o solo não estiver preparado para receber a semente, ele pode comprometer toda uma floresta, toda uma colheita. E Jesus pregando em Mateus capítulo 16, capítulo 14, ele pergunta aos discípulos assim: quantos pães vocês têm? Os discípulos disseram: mestre, manda o povo embora, porque só temos 5 pães e tem mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, tem muita gente e comida não tem nada. Jesus virou e falou assim: então me dê o que vocês têm. Senhor, mas só temos 5, tudo bem. Para mim é o suficiente. As coisas começam a mudar quando você abre a mão. Porque ninguém pode abrir a mão para colher sem antes abrir a mão para... Eles pegaram os únicos 5 pães que tinham e entregaram na mão de quem? De Jesus. É engraçado que eles pegaram 5 pães e entregaram na mão de Jesus. Jesus pegou 12 cestos e entregou na mão deles. Porque o que ele pode colocar na sua mão é muito maior do que o que você pode colocar na dele. E aí a graça, para encerrar, que ele vai, pegou os pães, porque 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. Agora 5 pães na mão de Jesus. 5.000 homens comem, fora mulheres e crianças. Deus está fazendo da sua casa uma provisão para essa cidade. Na sua rua não vai ter ninguém passando fome, porque a sua rua, você é o celeiro naquele lugar. Vai, tecladista, me ajuda. E aí, o que eu estava falando? Não vai faltar, porque um dos graves problemas é que a gente procura provisão. Só que na verdade você precisa entender que você precisa ter o provedor. Porque na oração dominical, o que ele fala? Pai nosso. Depois ele fala o pão nosso. Por que ele fala o pai para depois falar o pão? Porque nem todo mundo que tem um pão vai ter o pai. Agora todo mundo que tiver o pai, ele garante o pão. Porque o pão está embaixo, agora o pai. E Deus está dizendo, Deus está dizendo para alguém nessa noite: se eu cuidei de você até hoje, continue crendo que é poderoso para cuidar de você até o fim. Irmão, eu não vim pregar não, porque o pregador está aqui, mas guarda isso pelo amor de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Que nessa pandemia, empresas multinacionais, milionárias fecharam. E eu conheço congregação lá em Belo Horizonte de 40 crentes que continua aberta até hoje. Porque, irmão, o que mantém a obra de pé é quando nós entendemos que nós temos o provedor. Jesus pegou os pães e deu graça aí. E o quê? Percebe que ele não divide. Quem divide é Satanás. Deus não trabalha na divisão. Ele trabalha no compartilhamento. Deu graça e partiu, quebrou. E aí que está o mistério. Deus só pode te multiplicar quando você permite ele te... Ah, mas eu não gosto de ser quebrado. Mas é melhor você quebrado na mão de Deus do que você inteiro na mão do diabo. Que a mesma mão que está te quebrando hoje é a mesma mão que vai multiplicar você. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Então entenda, se você está quebrado na mão de Jesus, Ele é perito em usar coisas quebradas. Aí Ele entrega na mão dos discípulos. Pega aí, vou encerrar agora. Entrega na mão dos discípulos, os discípulos entregam a multidão. 5.000 homens, fora mulher e criança. Homem come muito, mulher então... deixa para lá. Jesus mandou todo mundo sentar. Imagina que eram os últimos lá atrás. Esse pão não vai chegar aqui não. Senta aí, rapaz. Não precisa de você vir até o pão não.
Sabe por que Jesus multiplicou o pão? Porque quando Ele te chama para sair, Ele paga a conta. Aquela massa humana, um menino oferta, 12 discípulos servem, e mais de 5.000 desfrutam. Vou repetir isso aqui devagar. Um ofertou, 12 serviram, e mais de 5.000 desfrutaram. Você já percebeu que quem desfruta é a maioria, mas quem oferta... Agora eu apanho mesmo. Quem oferta é a minoria. Quem serve é mais ou menos. Agora quem quer desfrutar é a maioria. Que nessa casa seja diferente. Que a maioria possa ofertar para que muitos possam desfrutar daquilo que você está ofertando. E aí você precisa entender que toda semente que você planta, ela só vai ter poder quando você morre para ela. Você não pode dar nada para Deus que ainda esteja ligado a você. Você está aí, irmão? Por isso que Ana pegou Samuel e entregou para Deus depois que ela desmamou. Ela não entregou Samuel enquanto ele estava amamentando. Não, ela entregou depois que desmamou. Por quê? Deus não recebe nada que ainda esteja ligado a você. Você não pode dar prata para Deus enquanto Deus tem te dado ouro. E por que ela vai desmamar para depois entregar? Porque não tem como ser criança para sempre. Que quem toma leite é bebê. E Deus está querendo engrossar o seu mingau nessa noite, porque você já está crescido demais. Eu paro aqui, a gente ora. Você já percebeu que ninguém separa na igreja? Não existe divórcio por causa de dons espirituais. Um casamento chega para o pastor e fala: estamos divorciando. O que aconteceu? Ela fala muito em língua, eu não gosto, e a gente está divorciando. Você não vai ver ninguém chegar e falar: não, vamos separar porque ela profetiza demais e eu... Não. Mas você já viu alguém na igreja separar por causa... E quando se fala de dinheiro na igreja, a gente não pode se assustar, porque nos evangelhos Jesus falou muito sobre o dinheiro. E na África, o menino foi levar a oferta, e aí quando falou da oferta, ele levou um ovo. Aí todo mundo ficou assim: um ovo. Só que ninguém sabia que na casa dele não tinha comida. E ele guardou aquele ovo durante 7 dias. Não comeu o ovo e não deixou ninguém comer. É a minha oferta. É inegociável. Eu não vou. Por quê? Porque quando você come a oferta, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. E Deus me chamou para ser um devorador. Deus me chamou para ser um semeador. Porque Deus só dá semente na mão daquele que semeia. No Velho Testamento, as mulheres não podiam entrar no tabernáculo. Então o que elas faziam? Pegavam as ofertas e entregavam na mão do sacerdote. Você não pegou isso? Elas não podiam entrar. Ela pegava a oferta e entregava na mão do sacerdote. O que elas estavam dizendo? A gente não entra, mas a oferta entra. Sua oferta sobe, ela não desce não. Sua oferta sobe, porque as suas ações, boa ou má, estão sendo registradas no livro da eternidade. A última. Por isso que a questão de recolher a oferta é um problema. A oferta é tão séria que Jesus falou assim: ó, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ele não fala sobre o dízimo, ele fala sobre a oferta. Deixa a oferta no altar, vá até ele, se reconcilia. Depois pega a oferta e coloca no gasoso lá. Porque não tem como você entregar a oferta para Deus se você não entregou o coração. E aí eu acho engraçado que Moisés está no monte e os hebreus estão lá esperando. E Arão fala assim: Moisés não vem. Por que você não vai buscar ele? Porque quem ainda está preso ao Egito não pode elevar-se o nível de revelação. Por que Deus entregou a lei para Moisés lá embaixo? Porque certas revelações Deus nos dá na esfera terrena. Você precisa sair da esfera terrena. Quando Moisés desceu, tinha um bezerro de ouro lá embaixo. Por que isso era bezerro de ouro? Porque Arão recolheu a oferta. Porque quando você recolhe a oferta, você constrói um bezerro. Mas quando o povo dá voluntariamente, se constrói um tabernáculo. E qual a diferença do bezerro para o tabernáculo? É que para se cultuar no bezerro, se cultua por fora. Agora para adorar a Deus no tabernáculo, é só pelo lado de dentro. Em 1984, minha mãe estava na igreja e o pastor falou: agora é hora da oferta. Mamãe não tinha uma prata no bolso. Quem vai entregar a oferta? Ela olhou para mim e falou: é isso aqui. Depois eu briguei com ela: mamãe,
a senhora me entregou como oferta. Ana fez isso, eu também posso fazer. Irmão, ela me pegou e me colocou lá no lençol. Toma aqui a minha oferta, estou te dando. Agora eu estou entendendo, irmão. Sabe por que Deus colhe filhos? Porque Ele plantou o filho. Porque tudo que você planta, você colhe. Deus está dizendo: eu não te chamei para você levantar bezerro, eu te chamei para você construir tabernáculo, moradia. Aí, na primeira multiplicação tinha 5 pães e tinha 5.000 homens. Sobrou quantos cestos? Quantos? Pastor Lebio demais. Sobrou 12 cestos. Na segunda multiplicação tem 7 pães. Sobrou quantos cestos? 7. Está errado isso aqui. Na primeira tem menos pães e sobra mais cestos. Na segunda multiplicação tem mais pães e sobra menos cestos. Vou falar devagar que não chegou ainda não. Na primeira tem 5 pães e sobrou 12 cestos. Você está aí, obreiro? Na segunda tem 7 pães e sobra 7 cestos. Está errado, algo errado. Eu li, não entendi. Aí está no texto. Quando eles entraram no barco, eles esqueceram dos pães. E quando eles estavam remando, aí a Bíblia diz que acharam um pão dentro do barco. Na hora da oferta, alguém falou: o quê? Deixa eu guardar o meu aqui. Porque vai que hoje ele não multiplica. Pelo menos o meu está garantido. Deixa eu guardar a minha aqui, deixa eu reter só a minha parte. Por ter retido um pão, a medida não subiu, a medida desceu. Então não retenha. Porque o maior investimento que você faz é no reino de Deus. Judas pegou Jesus e entregou para o sacerdote. O sacerdote pegou o dinheiro e entregou para Judas. Eu gosto daquele sacerdote, porque o sacerdote de antes é diferente do sacerdote de hoje. O sacerdote de antes trocou o dinheiro por Jesus. O sacerdote de hoje tem trocado Jesus pelo dinheiro. Quando eles pegou o dinheiro de Judas e Judas devolveu o dinheiro, não serve mais. Coloca aí na oferta. Não dá. Por quê? Porque é a oferta de sangue. Você não precisa da oferta de sangue, porque era a maior oferta que Deus já deu no meio do seu lugar. Jesus é a maior oferta. Se Deus deu o melhor para mim, olha aqui, gente, o menino ficou de pé adorando. Pelo amor de Deus, gente, fala alguma coisa aí, ué. Se Jesus foi a melhor oferta, irmão, eu não posso dar nada pela metade. Ou você dá tudo ou você não dá nada. Na primeira multiplicação de pães, tinha quantos pães? 5. Quantos pães? Vai o número de gente. Quantos pães? Pelo número de gente está fraco. Quantos pães? Claro que não. Era 6. Porque 5 pães era de baixo. Agora 1. Porque o pão de baixo quem faz é o homem, mas o pão de cima fez você. O pão de baixo tem data de validade. O pão de cima é o Pai da eternidade. O pão de baixo cabe na palma da mão do homem. O pão de cima coloca o globo da terra na palma da mão. Quem come o pão de baixo só enche a barriga. Quem come o pão de cima preenche a alma. Quem come o pão de baixo morre. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Quem já comeu? Eu nunca vi comer pão de boca fechada. Para comer pão tem que abrir a boca. Então nós vamos ofertar. Toda semente precisa ser enterrada, ser plantada. Você cava um buraco, pega a semente e joga lá dentro. Eu não entendia isso até quando eu li a história de José. Os irmãos arrumaram um buraco, pegaram ele e jogou lá dentro. Pensando eles, estamos matando ele. Não, vocês estão me ajudando, vocês estão me plantando. Então se tem alguém armando a cova para você, fala para ele: me joga hoje. Porque a mesma semente que você está plantando, ela vai fazer uma árvore crescer e vai dar frutos 30, 60 e 100. Tudo que Deus tem para você é muito maior do que o que você tem para Ele. Pega a sua oferta nessa noite, por favor. Vamos estar em pé. Nesse momento na África, eles começam a dançar. Eles começam a dançar porque eles entendem que a oferta deles é um meio de tocar os céus. A pele deles não toca, mas a oferta sobe. E a Bíblia diz, não é eu que estou inventando, está escrito, Paulo falou que Deus ama aquele que aquele que dá. A palavra dar tem 3 letras: D de dom, A de adquirir e R de riqueza.
Jesus diz que é dando que se recebe. Que melhor coisa é dar do que receber. A colheita só vem quando a semente vai. Quando você retém a semente, a colheita também é retida. Mas quando você libera as sementes, Deus também destrava as suas colheitas. Pai, nós te louvamos essa noite. É um momento ímpar, nós estamos diante da tua presença. Abençoa os teus filhos que vão ofertar, aqueles também que não vão. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um deles. Pai, que o Senhor venha sustentar os órfãos e as viúvas e os necessitados através da sua igreja local. Receba a nossa gratidão. O Senhor tem nos abençoado, nós estamos vivos. O Senhor tem colocado pão na nossa mesa, Pai. Faça com que nós colocamos pão na mesa daquele que não tem. Abençoe essa casa, abençoe o pastor dessa igreja, abençoe essa família, abençoe essa cidade. Que o Senhor venha, Pai, guardar a cada um, suprir a necessidade de cada um. Para a glória do seu nome, nós te agradecemos. Em nome de Jesus.